Hoje eu quero conversar com você que está me assistindo. Você que está me assistindo, você já passou pela situação de estar fazendo algum projeto na sua vida? Tipo estudar, trabalhar em algo novo ou tentar seguir um sonho da sua infância que você tinha? Mas do nada chegou um monte de gente e falou que você não era bom o suficiente para essas coisas? E mesmo com todo mundo te criticando e criticando as suas ideias, você não deixou se abalar e continuou tentando seguir o seu projeto sem ligar porque estavam dizendo. Porém, mesmo com toda a sua determinação para seguir os seus sonhos e os seus projetos, você viu que o que você estava fazendo não estava agradando as outras pessoas e elas tentaram te dizer que o que você estava fazendo não era sua vocação na vida, não era sua função e não era o que você era destinado a fazer. Já te aconteceu algo parecido com isso? É um pouco complicadinho de pegar o que eu tô falando, então eu vou usar um exemplo. Imagina que você tem o sonho de ser confeiteiro. Você pratica tentando fazer bolos todos os dias, faz cursos e se qualifica para isso. Mas, quando você faz um bolo e tenta dar para outra pessoa provar o seu bolo, ela fala que seu bolo é ruim e nada agradável. E mesmo com você nitidamente não tendo aptidão para ser um confeiteiro, você não desiste de fazer bolos e continua buscando melhorar e convencer a si mesmo de que você pode se tornar um confeiteiro de sucesso e as pessoas estão erradas sobre você. Enquanto você está buscando se convencer e convencer as outras pessoas da sua capacidade, você acaba não se autoavaliando e não percebe que ser confeiteiro não é sua vocação. E você continua fazendo bolos e bolos e bolos ao invés de focar em outras coisas na sua própria vida. Você fica perdendo tempo tentando fazer o que você não nasceu para fazer, para tentar convencer todo mundo e você mesmo, ao invés de tentar procurar e seguir sua vocação. Nesse exemplo do confeiteiro que eu usei, talvez esse confeiteiro fosse um bom médico e ele deveria estar tentando fazer a faculdade de medicina, e faltou ele fazer essa autoavaliação nele. Uma autoavaliação que poderia fazer ele alcançar todo o seu potencial em vida. E essa falta de autoavaliação e a superestimação das nossas próprias habilidades que não temos, igual no caso do confeiteiro que ele sabia que não tinha aptidão para fazer bolos, mas na cabeça dele ele achava que fazia bem isso, é um efeito da filosofia que tem nome e sobrenome. Ele é chamado de efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é justamente o que eu relatei nesse exemplo do confeiteiro, onde as pessoas superestimam suas habilidades, achando que elas têm muita aptidão para algo, mas na verdade, elas não têm essas habilidades e ficam insistindo em ter essas habilidades durante boa parte da sua vida, sem perceber que elas seriam melhores se fizessem outra coisa. Algumas obras já representaram e trabalharam o efeito Dunning-Kruger de maneira perfeita e reflexiva, e hoje a gente vai analisar uma obra que executou e explicou de maneira muito boa o que é o efeito Dunning-Kruger, quais são suas consequências e como esse efeito é recorrente em muitas pessoas da vida real. A obra de hoje é Os Incríveis, um filme lançado em 2004 pela Pixar, e é até hoje um dos maiores sucessos da empresa e um dos maiores clássicos já lançados em animação. Então vem comigo e vamos analisar o efeito Dunning-Kruger e a falta de autoaceitação que é representado nesse filme. Eu aposto que tem muita coisa profunda nesse filme que você não percebeu e vai perceber hoje. É a primeira vez que eu tô falando de animações nos vídeos sem ser no YouTube Shorts. Então eu espero que vocês gostem e comenta depois se vocês querem mais animações e análises sobre elas no canal, para o conteúdo não ficar só preso nos jogos. E eu também tô usando gameplays de fundo ao invés de cenas do filme dos Incríveis, para não sofrer com direitos autorais da Pixar, obviamente, né? Então vamos lá. Os Incríveis é uma narrativa muito interessante que começa com uma cena do passado, onde vemos o Senhor Incrível, o super-herói protagonista do filme, exercendo sua profissão de super-herói. A gente vê ele pegando alguns criminosos, vê a relação dele com a Mulher Elástico, que posteriormente seria a sua esposa e mãe dos seus filhos, e nesse comecinho, vemos o começo também de um personagem muito importante e o personagem chave desse vídeo. Vemos o começo do personagem Bochecha, que se tornaria o vilão Síndrome anos mais tarde depois do time skip do filme. Ele era uma criança fã dos super-heróis, tinha um fã-clube do Senhor Incrível e ele queria muito ser parceiro e pupilo do Senhor Incrível. E ele sempre ficava na cabeça do Senhor Incrível pro Senhor Incrível aceitar ele como um aprendiz. Mas obviamente, o Bochecha foi rejeitado pelo Senhor Incrível como aprendiz por motivos óbvios também. E isso fez surgir um ódio enorme dentro dele. O Bochecha se achava capaz de ser um ajudante de um super-herói, mesmo ele sendo uma criança. Ou seja, ele é portador do efeito Dunning-Kruger, e ele se superestimava a esse ponto. Ele já se achava capaz de, já na infância, salvar pessoas, e não achava que ia atrapalhar o Senhor Incrível na patrulha contra os crimes. Mas logo na primeira vez que ele tenta ajudar o Senhor Incrível, quando ele tá enfrentando o vilão francês Bon Voyage, o Bochecha acaba só atrapalhando toda a situação, ficando descuidado e deixando uma bomba adesiva grudar na sua capa. Aí o Senhor Incrível tenta ajudar ele, tirar a bomba da capa dele, e tudo isso dá abertura pro Bon Voyage escapar.
Depois dessa missão fracassada pelo Bochecha e depois da rejeição que o Senhor Incrível teve com ele, dizendo que era para ele voltar para casa e largar essa história de ser um super-herói, é gerado um grande ódio interno dentro do Bochecha. O Bochecha sempre teve certo dentro dele, teve como verdade dentro dele, que ele é capaz também de ser um super-herói e salvar as pessoas, mesmo ele não sendo portador de nenhum superpoder. E teve certo em sua própria mente doentia que sua inteligência era superior aos poderes dos super-heróis. E depois dessa rejeição do Senhor Incrível, dizendo que ele não tinha capacidade para isso, de ser um super-herói, a vida do Bochecha se desfigurou de vez. Muitos anos se passam depois desses eventos e a gente vê o Senhor Incrível e todos os super-heróis aposentados. Mas todos os dias nos jornais, o Senhor Incrível vai observando que muitos desses super-heróis estão sendo mortos por motivos desconhecidos, como é o caso do Olho Laser, que ele lê no jornal que estava desaparecido e quase tomado como morto já. E todas essas mortes dos super-heróis não são por acaso. Descobrimos posteriormente no filme que o Bochecha, agora usando seu novo pseudônimo chamado Síndrome, produziu super robôs que são capazes de exterminar os super-heróis, mais ou menos igual aos robôs sentinelas na saga do X-Men lá, tá ligado? E por que logo o Bochecha estava tão interessado em matar todos os super-heróis? Por que ele iria tão longe criando uma super tecnologia capaz de destruir pessoas que ajudavam as outras pessoas em tempo integral? Por que logo ele, que era fã dos super-heróis, queria acabar com eles agora? Essas 3 perguntas têm 2 respostas. A base dessas 2 respostas é o efeito Dunning-Kruger que conversamos no começo do vídeo. A primeira resposta que justifica os atos do Síndrome é a raiva que ele gerou por alguém dizer pra ele que ele não tinha aptidão para ser um super-herói. E se ele não for um super-herói, ele não quer que ninguém seja mais. Assim como ele diz nessa cena aqui. Todo mundo pode ser super! E aí, quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais. A segunda e talvez mais importante resposta para essas perguntas é que o efeito Dunning-Kruger fez ele não aceitar a avaliação do Senhor Incrível, que é alguém que tem experiência nesse ramo de super-heróis, porque ele é um super-herói, dizer que ele não era apto e capaz de ser um super-herói. O ego do Síndrome e o efeito Dunning-Kruger agindo na pele dele, dizendo que ele era o cara mais capaz e mais capaz do que todos os outros de ser um super-herói, motivou ele a dar um fim para todos os super-heróis que não são ele. O filme todo é o Síndrome não se autoaceitando de que ele poderia usar todo o seu conhecimento para outras áreas de trabalho que não são necessariamente ser um super-herói. Ele não aceita a opinião alheia de ninguém que fala pra ele que ele não deveria seguir esse caminho de ser um herói, e o filme todo é um monólogo do Síndrome tentando provar para todas as pessoas que ele pode sim ser um super-herói do jeito dele. E quando ele conseguiu exterminar a maioria dos super-heróis, ele decide fazer uma atuação na frente do público. Ele tinha o controle das máquinas que matam super-heróis. Aí ele decide jogar uma dessas máquinas no meio das ruas de uma cidade que tem um fluxo enorme de pessoas, e de uma forma falsa ele ia fingir que derrotou esse robô e se tornar o novo herói que as pessoas teriam como ídolo. Esse plano na teoria era lindo, mas na prática dá tudo errado e a máquina dele quebra algumas leis da robótica. A máquina dele toma consciência própria, dá uma patada na cara dele e o Síndrome desacorda. E quando o Síndrome acorda, ele se depara com uma cena da família do Senhor Incrível, que são super-heróis de verdade, pessoas com aptidão para salvar as outras pessoas, tendo derrotado a sua máquina, e assim, salvando a cidade, que era tudo que o Síndrome queria fazer. Esse momento no filme é absurdamente simbólico e mostra o quanto a busca da satisfação do ego de uma pessoa pode levar ela a lugar nenhum, fazendo ela perder tempo precioso da vida dela só tentando provar um ponto que nem sequer era necessário ela provar pra ninguém, nem provar pra ela mesma. Esse tempo que o Síndrome perdeu tentando provar pra ele mesmo e para as outras pessoas que ele era capaz de ser um super-herói, seria muito melhor aproveitado se fosse usado pra algo que ele era apto, como a criação e desenvolvimento de uma tecnologia nova, por exemplo. Que ele visivelmente tinha aptidão, mas jogou tudo no buraco pra tentar provar pros outros que ele poderia ser um super-herói. Você percebe o quão simbólico esse filme consegue ser? Esse tempo todo dentro dele estava o efeito Dunning-Kruger rolando, que é algo muito sério da vida real e que atrapalha a vida de diversas pessoas e atrapalha o potencial que elas podem ter, escondido dentro dele. Já que nesse efeito, no efeito Dunning-Kruger, ele leva a falta de autoaceitação e dificuldade de achar sua verdadeira vocação na sua vida. E você pode ver um exemplo desse efeito e as consequências dele na prática no filme dos Incríveis. Vemos uma pessoa que perdeu tudo que ela tinha de bom na vida por não aceitar críticas, não ir atrás da sua verdadeira vocação e perder tempo da vida dela tentando provar para os outros que ele tinha aptidão para ser algo que obviamente ele não nasceu para ser.
E a narrativa do filme Os Incríveis foi esse tempo todo sobre autoaceitação e sobre o efeito Dunning-Kruger sendo aplicado no principal antagonista do filme. Igual esse efeito é aplicado nas pessoas da vida real e as leva a tomar decisões ruins e não aproveitar todo o seu potencial interno. E se você for um síndrome que quer muito ser um super-herói, mas você nasceu para trabalhar com tecnologia, busque se aprimorar na tecnologia, ao invés de tentar provar para todo mundo que você pode ser um super-herói. Você é um super-herói da sua forma. Todo mundo, como ser humano, tem aptidão diferente em diversas áreas da vida. E não compensa a gente perder tempo tentando provar para os outros que você pode ser um médico quando você nasceu para ser um advogado, por exemplo. Não deixe o efeito Dunning-Kruger manipular os seus sentimentos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de eu ter trazido uma animação pro canal, principalmente uma que fez parte da nossa infância, e é muito legal olhar pra essa obra depois de adulto e notar coisas que a gente não sacou quando era criança, tá ligado? E esse tema do efeito Dunning-Kruger é só um dos motivos do filme Os Incríveis ser tão poético também. Com certeza não é o último vídeo que eu fiz sobre ele, quem sabe ele pinta no canal de novo no futuro. Tem alguns temas sobre ele que eu quero muito trazer. Já fazem quase 2 décadas que o filme lançou e olha o tanto de coisa que ele tem guardado dentro dele, que é aberta a discussão, que a gente conversa até hoje. Cara, isso é muito incrível. Só os melhores filmes conseguem gerar tanta discussão tanto tempo depois. Eu quero saber sua opinião sobre o efeito Dunning-Kruger, que é representado nesse filme de uma forma muito boa. Eu quero saber também se você já viu esse efeito aplicado na vida real, ou se esse efeito já foi aplicado em você mesmo que está assistindo. Me responde nos comentários. Se você se sentir livre, pode comentar suas experiências e talvez elas sirvam de motivação para as pessoas buscarem a autoaceitação, igual esse vídeo também pode ser uma motivação. Eu espero te ver no próximo vídeo, então se inscreve, deixa o like para o YouTube te recomendar ele, ativa o sininho se você quiser receber uma notificação em primeira mão do meu próximo vídeo, e tchau!